Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Casais Prósperos. O podcast que ilumina o seu relacionamento à luz da fé e da ciência. E hoje nós vamos falar de um tema que vai chamar muita atenção de qualquer casal, que é justamente como alinhar expectativas e construir uma identidade conjugal. E para isso nós temos mais uma vez aqui a Camila Andrade, neuropsicóloga, especialista em relacionamento. E Camila, hoje você está preparada para tirar as dúvidas de por que casais brigam por causa de uma toalha molhada? Opa, vamos lá. Se pronta. Brincadeira. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. A toalha molhada, ela nunca é só o problema em si. Sempre tem uma coisinha ali por trás do problema da toalha. Sempre é uma coisinha mais profunda. É importante falar isso, viu? E Camila, vamos lá. Então, por que a gente cria expectativas até de como a pessoa vai arrumar a toalha ali, de como a pessoa dobra o lençol e por que isso causa tanta confusão? Vamos lá. Quando a gente casa, Pri, a gente sempre casa esperando que o outro automaticamente saiba que saiba o que a gente pensa, saiba o que a gente espera, sabe o que existe lá dentro da nossa cabeça. A gente sempre casa com essa expectativa. E a gente acha que tem um leitor de mentes ali profissional, né? Só que ninguém consegue ter essa leitura, ninguém nasce com esse download da mente do outro, das expectativas do outro, né? E então aí começam os conflitos. Eu vou dar até alguns exemplos, assim. Às vezes, uma esposa, ela pode pensar assim, se ele me amasse, ele ia saber que eu preciso de ajuda, por exemplo, na casa. Aí, talvez um marido também fale assim, se fosse importante para ela falaria para mim, né? Então, aí a gente tem esse conflito, a gente tem duas pessoas que se amam, mas que estão se frustrando porque não sabem se comunicar e estão com as expectativas sempre no alto. Às vezes a gente chega em casa também e vê aquele sapato jogado, aí a mulher pensa assim, mas que falta de cuidado, que custa colocar aquele sapato, né? E às vezes na cabeça do homem ele tá pensando que, mas eu deixei ali pra eu lembrar, né? Em um outro momento. E aí nasce aquela guerra mundial por causa de muitas vezes um sapatozinho inocente, né? Não, Camila, eu tô rindo aqui, mas acredito que muita gente deve ver isso em casa. Eu já até dei meu exemplo aqui outro dia, né? Mas a verdade é que, assim, toda expectativa, ela é uma história que a gente cria na nossa mente, e aí se o outro não cumpre com essa história, não cumpre com essa expectativa, o cérebro vai tratar aquilo como uma forma diferente de funcionar, né? Ele vai interpretar aquilo como uma falta de amor, né? Então, isso dói para muitos casais, e é por isso que muitos casais acabam brigando, mas não necessariamente porque são casais ruins, são casais que estão esperando coisas diferentes e acabam não conversando sobre isso. Não, e com certeza isso que a Camila falou vai libertar muitos casais. E na prática, Camila, o que o casal pode fazer para alinhar essas expectativas assim sem DR? Olha, Pri, sem DR é praticamente impossível, porque a DR ela faz parte, conflito faz parte, mas dá pra a gente fazer uma DR um pouco mais inteligente, né? Uma DR com um manual de sobrevivência. Então eu vou ensinar até 3 técnicas aqui importantes, aí já pega o seu papelzinho, tá bom? Então a primeira técnica, você vai pensar assim, o que eu espero, o que eu sinto e o que eu faço. Então, uma vez por semana, senta com o seu parceiro e responde essas 3 perguntinhas, tá? Primeira pergunta, o que eu esperei de você essa semana? Segunda pergunta, como que eu me senti quando isso aconteceu ou quando isso não aconteceu? E a terceira pergunta é, o que eu posso fazer para facilitar tudo isso? Né? Então, acho que são 3 perguntas essenciais. E Camila, não sei você, mas eu já estou vendo casais fazerem isso num momento inapropriado. Não vai fazer essa reunião, né, esse feedback aí na porta da igreja ou na frente dos filhos, né? Mas vou dar a segunda técnica agora. Por exemplo, na psicologia sistêmica, a gente tem... tô recebendo uma ligação aqui. A gente tem o que a gente chama de acordos funcionais. Então, como que funciona isso? E é muito libertador, geralmente, quando os casais fazem isso, né?
E muitos chegam até a falar assim, nossa, como que eu não fiz isso antes? Então são acordos simples, que são acordos de tarefas que você pode fazer, acordos de finanças, de descanso, de tempo a sós. Eu tenho muitos casais que não colocam isso no acordo, a gente precisa de um tempo a dois, né? Acordos de vida espiritual, acordos sobre a família, tem muito também, sobre a sogra, né? Sogra tem que ter um acordo, viu, gente? Não, e quando você fala de sogra, pode ser que incendeie muitos lares aí em relação a esse tema, né? Sim, com certeza. Mas o que a gente tem de pesquisa também que é importante? Que casais que têm acordos claros, isso diminui em até 60% as brigas, né? Então, muitas vezes falta conversa mesmo. E a terceira técnica é a zero acusação. Então, o que você vai fazer? Tá em conflito, durante 10 minutos você vai combinar, proibido aquelas palavras. Que palavras? Nunca, sempre, você é assim, seu jeito me irrita. Então essas palavrinhas assim acionam gatilhos na gente que pegam fogo. Então ao invés de você falar assim, você nunca me ajuda com as crianças, aí você coloca o sentimento no lugar. Olha, eu me sinto exausta quando você não me ajuda com a criança. Eu preciso sentir você mais perto de mim. Então você tira o dedo do apontar, né, de acusar, e a conversa vai para o campo da acusação. Da acusação, do sentimento, né? Então você tira da acusação, vai pro sentimento. Não, eu confesso que a gente precisa fazer um curso disso. Sim, precisa mesmo, é até uma ideia, viu? Se você gostou dessas dicas aí, acha que é uma ideia legal, a gente pode ampliar esse podcast aí e fazer um curso. Ô Camila, mas explica uma coisa pra gente, o que é a tal da identidade conjugal e por que ela pode mudar a vida do casal? Vamos lá, identidade conjugal, Pri, é quando você deixa de falar o eu ou o você e aí nasce o nós, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas lá na minha casa era de um jeito. A gente esquece isso, a gente para de falar assim, como que era na minha casa. Uhum. Agora como é na nossa casa. Né? Então, eu vou dar outros exemplos, assim, tinha um marido, a família vivia falando alto demais, era comum a família falar alto, e na casa da mulher, era uma família que, assim, engolia tudo. Aí vai pro casamento. No casamento, eles precisam criar um jeito deles de comunicação, nem de explosão e nem de silêncio, porque ambos ali entenderam que é danoso os dois extremos, né? Ou uma mulher que, por exemplo, ouviu sempre um eu te amo com facilidade, mas o marido, em contrapartida, ele falava assim, come antes de esfriar, que é uma outra forma de amor, né? Uma forma de você demonstrar ali preocupação, mas não de forma direta. Então, no casamento, eles deixam esses dois modelos e criam uma nova linguagem de amor, né? Na vida espiritual, por exemplo, uma família sempre orava de mãos dadas, a outra costumava orar mais mentalmente. E aí, na família deles, eles criam um ritual novo, um ritual deles, né? Então, isso é importante. Não tem a ver com... funcionava assim na minha casa. Mas funcionava... Cria um jeito de vocês, né? Não, isso é muito lindo e muito forte, porque na verdade é como se cada casal tivesse que realmente construir algo não através do passado, mas olhando para o futuro, né? Sim. E Camila, a gente vê quão importante é isso. E agora traz para os casais que nos assistem, que nos ouvem, aquela palavra que pode aquecer o coração. Gente, casamento não é para adivinho. Casamento é para construtores. Eu tenho dificuldade de construir, aí você entrega para o especialista. Quem é o especialista em reconstrução? É o nosso Deus. Ele é especialista nisso. Então, talvez a gente esteja falando aqui para casais que tá cansado de repetir as mesmas coisas, tá cansado de não ser entendido, tá cansado de, assim... Tem amor, mas parece que tem coisa desalinhada. Então, o que a gente está fazendo aqui com esse podcast? É lembrar para você que Deus não trabalha com perfeição. Deus trabalha com disposição. Você está disposto? Então, isso é suficiente, né? Salmo 127, que ele fala lá, né? Se o Senhor não edificar a sua casa,
em vão trabalham os que a constroem. Então Deus hoje está convidando, aliás, Ele está se convidando, né, para que você entregue tudo nas mãos dele, para que Ele possa realinhar, né, os detalhes, os silêncios, os acordos, as expectativas, né. Então Ele sabe alinhar aquilo que você talvez não esteja conseguindo fazer sozinho. Então, se eu pudesse resumir tudo, Pri, em uma só frase, eu diria o seguinte: conversem antes de se cobrar, combinem antes de reclamar, escutem antes de reagir e busquem a Deus antes de desistir, né? Então, o nós de vocês é precioso demais para a gente guiar isso pelas nossas expectativas, né? E muitas vezes frustradas. Então, alinhem, orem, falem, amem mais e entreguem tudo para Deus e continuem construindo esse processo juntos. Gente, que coisa linda! E eu gostei muito da frase que a Camila falou aqui, né? Que é justamente, né, realmente a gente não construir o futuro só baseado no passado. O passado tem que nos ensinar, tem que nos inspirar, mas realmente nós olharmos para o futuro e entendermos o que nós queremos como casal daqui para frente. E pedir a Deus sabedoria, Senhor, o que o Senhor quer para nós daqui para frente? Às vezes o nós, né, principalmente casais que estão muito machucados, eles falam, nossa Priscila, mas talvez eu olhe aqui e não exista mais o nós, de tantas feridas que nós podemos carregar. Sim. Só que saiba que Deus é um Deus maravilhoso, Ele pode fazer o impossível. E realmente, se há vontade no fundo do coração, Ele pode transformar essa pequena fagulhinha em uma transformação maravilhosa. Amém, é por isso que a gente torce, né? É por isso que a gente faz esse programa aqui para vocês, para dar esse tom de esperança, né? Porque quantos casais estão fragilizados realmente porque deixaram de acreditar na possibilidade de uma reconstrução, né? Então que essa mensagem tenha te incentivado a manter essa esperança viva. E com certeza, né? Com fé nós podemos aí mover montanhas, conforme a palavra do Senhor assim diz. Então esperamos que esse podcast também tenha te ajudado, tenha te inspirado, tenha acordado em seu coração, reforçado a fé que você precisa ter no seu relacionamento. Conversem, dedique tempos, né, tempo em tempo ali para realmente conversar e alinhar. E se esse podcast fez a diferença para você, curta, compartilhe, nos siga nas nossas redes sociais e realmente continuem orando pelo casamento de vocês, pelo podcast também, porque realmente a nossa missão aqui é trazer leveza e a prosperidade que vai muito além do dinheiro sobre o seu relacionamento. Então, um abraço fraterno a você, a toda a sua família e nos acompanhe até o próximo podcast. E só lembrando também, a gente está encerrando agora o primeiro ciclo do podcast. Na semana que vem, encerrando a minha parte, né? Semana que vem nós teremos o término do ciclo com prosperidade financeira. A Pri ainda vai fechar esse ciclo pra gente e depois a gente teremos um movimento surpresa ainda. Um movimento surpresa, né? Então vai ter novidades vindo por aí. Então até mais, fiquem com Deus. Abraço fraterno, tchau, tchau. Tchau, tchau.